Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um conteúdo referente ao Bahia. E antes de começar, quero dizer que seria muito bacana ter você como novo integrante da família SBTV rumo aos 36 mil inscritos. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito, ative todas as notificações para receber todas as novidades referentes ao nosso Esquadrão de Aço, ao Esporte Clube Bahia. Galera, um vídeo um tanto quanto diferente com relação aos reforços, às projeções a serem feitas e, é claro, ao nosso plantel para o restante do ano. E nesse momento teremos algumas incertezas, algumas avaliações, mas, é claro, analisando, os cenários encaminhados de nomes tricolores, de nomes que geram interesse ao Bahia, aqueles que tiverem ali situações talvez mais distantes, do Bahia, iremos informar vocês, evidentemente. No gol, talvez, pouquíssimos comentários com relação ao Marcos Felipe, titular absoluto nesse momento do Bahia, a não ser que não esteja apto a atuar. Matheus Claus, por enquanto, será o substituto, já que Danilo Fernandes ainda sem previsão de retorno por conta da lesão que sofreu contra o Fluminense no último sábado lá no Rio de Janeiro. O Thiago será o quarto goleiro, a terceira opção caso o Marcos Felipe não esteja apto. E agora sobre as laterais, pessoal, vamos lá. Laterais, teremos 3 nomes que geram interesse ao Bahia de atuarem e chegarem nesta próxima janela. Em relação ao Gilberto, lateral direito do Benfica, Danilo Soares, lateral esquerdo do Bochum da Alemanha, e Luciano Juba, que é originalmente lateral esquerdo, mas atualmente atua como um atacante na equipe do Sport. No Bahia, sim, lateral direito nesse momento titular da posição, tem uma evolução, se reencontrou no Bahia, apesar da falha bizonha contra o Fluminense no último sábado. André, alternando agora com relação a oportunidades na segunda etapa, a tendência é que seja algo natural, a evolução dele no elenco e assim sucessivamente com relação às oportunidades. Jacaré machucado na posição de ala direito, de lateral direito, vinha sendo titular. Ian, agora com o Chaves alternando entre os dois a posição de titular. E Matheus Bahia, na minha humilde opinião, seria o titular da posição caso não estivesse lesionado, seria o titular. E aí com a possível chegada do Danilo Soares, como é um cara mais defensivo, talvez, a depender do esquema, ele seria mais adaptativo a um sistema de 4-3-3 do que um 3-5-2, o Danilo Soares, tá? Mas não impede de atuar, evidentemente, como um lateral, um ala avançado, Zagueiros, outra posição que não devemos ter muitos complementos. Atualmente, David Duarte machucado, mas a tendência é, no caso, o Canu e o Vitor Hugo serem os absolutos, com progressões com relação ao Marcos Vitor. O David Duarte se machucou e o Raul Gustavo vem retornando de lesão. Gabriel Xavier também recebe minutagens em algumas situações. Acho que aí um pouco mais fechado. Não enxergo o Bahia se movimentando nesse momento com relação a zaga. No meio campo, apenas um nome nesse momento vinculado. Lembrar que o Rezende também pode atuar como um zagueiro, gente? Então aí já reforçaria outra situação na zaga. No meio campo, apenas o Samu do Vizela, que vem sendo veiculado ao Bahia nos últimos dias com relação à possível contratação. A operação é vista como difícil, mas é o nome que gera interesse da posição. Em características, talvez seja mais próximo ali com o Tassiano. Iago Felipe no meio campo é o lesionado da vez. No ataque, temos o Luciano Juba, como eu falei para vocês, neste momento sendo veiculado com relação a informações do mercado de transferências. Esperava que o Bahia pudesse se movimentar no mercado quanto à chegada de um atacante, um centroavante do calibre maior do que o do Everaldo. A tendência é Everton sair nesse segundo momento de janela e, é claro, possibilidades. Tem Mugni, tem Daniel aí que gera interesse do Ceará e o Mugni que também não vem aparecendo em algumas partidas. Não sei se irão sair, mas talvez estejam ali avaliando essa possibilidade. E agora no esboço com relação às possíveis, às prováveis escalações, evidentemente se assim os reforços chegarem, e é claro, não estou contando com os próximos nomes que podem surgir no Bahia no mercado de transferências, com o 3-5-2 e o 4-3-3. Marcos Felipe, aqui no 3-5-2, Marcos Felipe, Canu, Vitor Hugo e Rezende. Eu enxergo o Rezende com um maior aproveitamento como um zagueiro aqui na esquerda. Acevedo, Tassiano, Gilberto como ala, Juba como ala e o Cauli fechando o meio campo e evidentemente os alas tricolores. E aqui
um parêntese, no Gilberto ali na direita. É evidentemente que temos ali o Jacaré e o Cicinho como oportunidades, como possibilidades. O Juba na esquerda tem Danilo Soares, tem o próprio Chaves, o Matheus Bahia, o Rian. Então, recheado de opções caso essa chegada do Juba possa acontecer aqui já no 3-5-2, tá, gente? Tem um Tassiano, que se assemelha ao Samu em relação às características de jogo. Um cara mais combativo em relação ao Tassiano. Mas também pode atuar como o Cauli joga nesse momento. Tem um Daniel no banco, tem um Lucas Mugni também que podem atuar nesse sentido. E no Acevedo ali, quem sabe, um Diego Rosa mesmo, com características próximas. E na direita, né, o Jacaré e o Cicinho como opções, além, é claro, do André neste exato momento. Lá na frente, Everaldo como centroavante, tem o Mingote, o Arthur Salles como opções, enxergaria o Bahia com a possibilidade de se movimentar nesse sentido de trazer um centroavante. O Biel como titular, machucado, né, mas o Ademir e o Kaique ali também como alternativas possíveis para, né, essa substituição do Biel, que é, para mim, titular absoluto do Bahia, mas está machucado. No outro esquema, aqui no outro esboço, Marcos Felipe, aqui no 4-3-3, Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Vitor Hugo, Danilo Soares, Matheus Bahia, Chaves ou Rian. No meio campo, Acevedo, Rezende, Tassiano, né, ou o Samu. Na direita, Biel. Na esquerda, o Cauli, como vem atuando no 4-3-3, mas ele acaba caindo um pouco mais aqui para esse meio campo na esquerda, né, alternando ali com o Tassiano, mas evidentemente que é um 4-3-3. Ele aparece aqui como opção, mas a tendência é o Luciano Juba ocupar essa vaga e o Cauli no lugar do Tassiano nesse momento. E o Tassiano ocupando a vaga do Rezende. Aqui são outras possibilidades com relação ao modelo de jogo, mas é difícil enxergar o Cauli fora do time. Por mais que o Juba chegue, eu acho que ele possa assim alcançar essa posição, mas apenas tentando buscar que esse quebra-cabeça ser resolvido, né, gente? Eu acho que vocês conseguem analisar bem também junto comigo que essa situação. O Juba como um ponta esquerda, o Biel na direita, tem Ademir, Kaique, Jacaré como outra opção também, como um atacante, né, para o segundo tempo. E aqui a gente já avalia também outras alternativas como Arthur Salles, Mingote com Everaldo. E aqui eu acho que fica já um pouco mais compreensível para vocês. Então no esboço seria essas situações e possibilidades. Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Vitor Hugo, Danilo Soares, Matheus Bahia ou Chaves e, é claro, Rian. Na direita, no Gilberto, se assim se confirmar, Cicinho, André ou Jacaré como opções. No meio campo, Acevedo, primeiro volante, Rezende como um volante aqui. Na outra situação pode ser também que o Samu apareça. Na frente, um pouco mais avançado, o Tassiano. O Cauli como um ponto esquerda, mais claro, indo mais para o meio campo, evidentemente. E o Juba como alternativa ao Cauli, como um ponta esquerda. Na direita, Biel, com Ademir, Kaique e Jacaré como opções para serem titulares. Everaldo com o Mingote e o Arthur Salles como opções aqui no 4-3-3. E neste momento aqui, no 3-5-2, Marcos Felipe, Canu, Vitor Hugo, Rezende, Acevedo, Tassiano, Gilberto, Juba, Cauli, Everaldo e Biel. São times que me agradam. Eu acho que esse aqui é o que mais me agrada com relação ao posicionamento na prática, né, com 3 zagueiros. Né, eu acho que são muitas críticas, muitas situações com relação a esse modelo de jogo, mas compreensivas. Eu acho que essas 2 variações são interessantes para o Bahia. O que vocês acham? Contratar é necessário, é preciso. Isso a gente sabe. Como é que seria a sua escalação com relação aos reforços que podem vir, que nesse momento são especulados aqui no Bahia? Comenta aí. Esse foi o vídeo. Um abraço.